Estou muito feliz hoje, mais um episódio do podcast Ventania Solar, hoje com duas convidadas mais do que especiais, a Desirê Mendes, formada em gastronomia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, egressa do sistema prisional, que vai contar para a gente a história da vida dela e como o curso que ela fez aqui dentro da universidade salvou ela. Ela se formou em empreendedorismo e ela faz um projeto lindíssimo também com o pessoal da Cracolândia. Ela dá apoio, vocês vão conhecer. E a professora Patrícia, que é professora de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que vai contar como iniciou o projeto. Esse projeto que deu à luz através da professora Ana Lúcia e do professor reitor da universidade, professor Marco Túlio, que trouxeram de Portugal, através da professora Ruth, que está numa pequena cidade e que no Instituto Politécnico, que começou esse projeto lá. E aí a professora Ana Lúcia trouxe aqui e com um tempo de maturação iniciou dentro do Mackenzie esse projeto de reinserção de mulheres dentro do sistema que sai a partir do sistema prisional e como a gente ajuda a reinserção na sociedade dessas pessoas. É lindo o projeto, eu faço parte dele e é com muito privilégio que nós vamos iniciar essa conversa. Professora Patrícia. Eu sou professora do programa de pós em Direito da Universidade Mackenzie e estou num projeto de extensão que é exatamente o que nos uniu, a mim e a professora Fanny, que é da FAU, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que o projeto se chama Reinserção Social de Residentes e Egressos do Sistema Penitenciário por meio do ensino superior. E ele é seguramente a melhor coisa que eu já fiz aqui dentro da universidade, e acho que a Fanny, que tem mais tempo de universidade que eu, vai confirmar isso. Com certeza. Desirê, por que você está aqui? Quem você é? Eu sou Desirê Mendes, gastrônoma, confeiteira, egressa do sistema prisional, apaixonada pela arte da gastronomia, da confeitaria em si, atendida do programa e abençoada por ele. Eu acho que a primeira coisa que eu faria uma provocação, Desirê, o que você pode contar da tua história? A minha história é um tanto trágica, né? Eu vou dizer que eu comecei a usar droga muito cedo, acho que aos 13 anos de idade. E, querendo ou não, a droga, ela criminaliza, ela marginaliza. E então eu tenho uma coleção de passagens criminais, uma coleção de derrotas, né, de tentativas frustradas de recomeço, inclusive frustradas muitas vezes por um sistema que nos impede, né, de recomeçar, uma sociedade punitiva. E posso dizer que hoje, né, já com 13 anos de recuperação, tanto em relação à droga quanto em relação à prisão, eu tenho uma vida restabelecida. Não vou dizer que não existam os altos e baixos, né, que seja aquela coisa contínua, porque acho que a luta não é só minha, é de todos, mas eu tenho a minha vida de volta e o controle dela. Quantos anos, desde o início até hoje?
Bom, eu tenho 46 anos hoje, vou fazer 47 anos agora em outubro. Acho que são mais de 30 de estrada, né? Olha. E o que aconteceu? Porque eu acredito que tem que existir algo interno que te chame e fala, eu quero mudar, de alguma maneira. E como é que teve isso que você... a professora Patrícia vai contar sobre o projeto, como é que se iniciou e muitos anos atrás, e como é que foi que você teve essa percepção e falar assim, eu vou ter mudança de tomada, né? Foi meu filho, né? Na verdade. Os 3 primeiros a minha mãe criou. E não houve um único dia em que eu não tenha chorado, né? A distância que eu mesmo causei perante os meus filhos, né? Eu não vi nada, não vi o primeiro passo, não vi o primeiro dentinho. E a droga também não me deixava ver muita coisa. E eu preferi ir embora. Na verdade, nesse tempo, eu preferi ir embora. Eu não queria ser o exemplo, eu não queria ser o espelho dos meus filhos. Eu achei que, não estando presente, era a melhor coisa que eu poderia fazer por eles. Esse era o meu entendimento, né? Como mãe, que eu nunca havia sido, né? E no ano de 2012, eu me vi gestante novamente. E o pai do meu filho era soro positivo, eu não sabia. E quando houve a possibilidade, quando houve, né, quando eu vim saber que ele era soro positivo, eu entrei em desespero. Acho que nem por mim, né, porque para mim a minha vida já tinha acabado ali, mas pela criança em si que eu estava gerando naquele momento, porque eu estava em pleno uso compulsivo de substância química. E mais o HIV, eu falei, o que é que vai nascer de dentro de mim? De que jeito, né? Como? O que é que eu estou fazendo com essa vida? Porque quando você faz só com a sua, tudo bem, mas eu estava gerando uma vida dentro de mim. E eu acho que o universo acaba conspirando, Deus acabou conspirando a meu favor, né? As pessoas não acreditam, mas eu falo que a prisão acabou me libertando, digamos assim. O modo que Deus encontrou de me salvar foi me jogando na cadeia. Porque era um modo de parar para pensar, refletir, retomar. E eu vou dizer que eu fui presa. No dia que eu fiquei sabendo que o pai do meu filho era soro positivo, eu saí louca, pronta para usar toda a droga que houvesse nas minhas mãos. E eu não vou dizer que eu ia morrer pela droga, porque a droga em si não mata, mas o traficante, né? Enfim. Tá. E eu fui presa nesse mesmo dia. E o meu desespero maior era imaginar aquela vida dentro de mim e de que forma ela viria ao mundo, né? Mesmo porque eu já havia sido presa antes, gestante, e o meu filho veio embora, minha mãe que criou, e eu ficava imaginando uma criança cheia de problemas de saúde, e a minha mãe já com idade, tendo que cuidar, o que seria dessa criança, enfim. Quando caiu a noite dentro da cela, eu entrei em desespero e só consegui pedir, né, para Deus, para o universo, que mudasse a minha história ali, né, que eu sozinha, eu não daria conta. Na verdade, eu começo a falar, eu começo a engasgar, porque eu tenho vontade de chorar. Mas é uma história linda. Eu acho que é assim. E você acha que nesse momento, eu acho que realmente você chegou num momento, diria, fundo de poço. Sim. E você pediu para Deus mudar o teu destino de alguma maneira. Foi isso. É interessante que você lembra esse momento. Eu lembro ele com muita profundidade, assim, a cela, ela tem 1,5 por 1,5, digamos assim, e o espaço do banheiro, o vaso sanitário e a janela. Então eu subi no vaso sanitário para olhar a fresta da janela, o que era possível para que eu pudesse alcançar os meus olhos ao céu. E eu comecei a pedir para Deus que me mostrasse a saída, o caminho. Já eram mais de 20 anos de luta, de tentativa de recomeço de história, de vida, de libertação em relação à droga, de retomada familiar.
E nada deu certo, né? E isso era dia 17 de janeiro de 2012, é inesquecível para mim. Eu passei a madrugada inteira em pé naquele vaso sanitário, falando com Deus pelo vão da janela. E quando deu umas 4h30, 5 horas da manhã, as maritacas começaram a gritar. O céu começou a clarear e eu vi a lua linda ali no céu e junto com aquela fumaça que parecia cobrir a nuvem, saiu algo de dentro de mim que eu não sei explicar até hoje. E aí nunca mais eu usei droga. Nossa, que história! Muito. Eu só posso... É um privilégio a professora Patrícia e eu estarmos ouvindo. E eu perguntaria para a professora Patrícia como é que foi o teu envolvimento, como é que iniciou esse projeto? Porque assim, você falou o nome, eu me bagunço com os nomes, né? É muito bonito, mas muito mais bonito é um depoimento como o da Desirê. Fanny, eu conheci a Desirê, esse menino, que hoje é um rapazinho, ele tinha 1 ano e pouquinho. Ela veio falar aqui no Mackenzie sobre uma entrevista que ela tinha concedido para a Bruna Angotti, para minha colega no projeto, de um projeto anterior, uma pesquisa que a Bruna teve que se chamava Dar à Luz na Sombra. Olha o nome, que nome lindo, né? Dar à Luz no Cárcere. E eu conheci a Desirê com esse bebezinho no braço. E depois eu reencontrei a Desirê já com esse projeto em andamento, o Reinserção Social de Egressos do Sistema. O Dr. Marco, há mais ou menos uns 8 anos, me chamou. Ele era vice-reitor da universidade. Ele me chamou e disse: professora, a senhora que tem a veia para pesquisa, tarará, precisa desenhar um projeto de pesquisa para a reitoria, inspirado num projeto que a gente conheceu em Portugal, no Instituto Politécnico da Guarda. A gente foi a Portugal, eu e a minha esposa, conhecemos esse projeto, ficamos encantados. E me contou que eles encontraram alunos do projeto lá que eram presos e que durante o dia passavam o dia na universidade. Alguns alunos de pós, alguns alunos de graduação. Eles voltaram enlouquecidos. Eles tinham que replicar, fazer uma coisa parecida aqui. E aí eu fui estudar, fui desenhar o projeto. Depois, num segundo momento, eu trouxe a professora Bruna Angotti, que é criminóloga, para integrar a equipe. E foi até interessante, porque eu o convenci a fazer com mulheres. Eu tenho todo um trabalho com mulheres, e ele dizia assim: não, olhe, não é um projeto feminista. Eu falei: não, professor, não é um projeto feminista. A questão as mulheres são encarceradas e elas são esquecidas pelas suas famílias. Ninguém perdoa uma mulher que pratica um delito. A sociedade é muito mais rigorosa com as mulheres. E as mulheres têm um pacote, né? Elas são encarceradas, elas têm filhos, a maioria, o censo penitenciário mostra isso. A maioria tem vários filhos, a maioria cuida dos pais, ou seja, a gente cuidando de uma pessoa, a gente está cuidando de 4, no mínimo. No mínimo. E eu disse: se a gente conseguir... E hoje o índice de encarceramento de mulheres é muito maior do que o de homens, embora os homens sejam a maioria da população carcerária. E ainda tem um outro componente: elas não são o papel principal no crime, elas são coadjuvantes. Elas são a mula, elas não são o chefe do tráfico. Né? Então eu acho que tem tudo para dar certo um projeto com mulheres. Ainda tem um outro componente: elas têm maior nível de qualificação e de formação profissional. É interessante, né? De escolaridade. Então é mais fácil a gente conseguir pessoas no sistema penitenciário feminino aptas a cursar em uma universidade do que no masculino. Aí ele me disse: acho perfeito.
vamos então fazer um projeto piloto com mulheres. Na época foi o Instituto Butantan, foi a penitenciária do Butantan, que está fechada, inclusive, porque estava numa condição muito ruim, né? E a gente foi visitar, a gente começou a tentar celebrar os convênios, demorou muito tempo para conseguir, porque a lógica do sistema não é reincluir. A lógica do sistema penitenciário existe para excluir mesmo. Vamos tirar dos olhos da sociedade aquilo que não é interessante de ser visto. E nesses anos de projeto, já andando, várias egressas já, a gente tem a experiência de ter meninas maravilhosas, talentosíssimas. Eu não faço nada na minha casa se não tiver um bolo da Desirê. Gente, recomendo, inclusive. Vamos... Eu acho que eu já falei o suficiente. Vamos pedir para ela. Oi, professora Ruth, que prazer! Obrigado pelo convite, obrigado, professora Patrícia. E as suas palavras traduzem exatamente o que nos aconteceu a nós. O professor Marco Túlio e a professora Ana visitaram o Instituto e, na verdade, no pacote da visita estava uma turma que tinha alunos que estavam no sistema prisional, um no regime fechado e o outro no regime aberto, e depois essa visita permitiu nós irmos ao próprio estabelecimento prisional e o professor Marco Túlio e a professora Ana conheceram o estabelecimento prisional da Guarda dentro do estabelecimento, ou seja, fizemos uma reunião com o Sr. Diretor Luís Couto e com a doutora Gabriela, conheceram as condições, depois de conhecerem as condições, reuniram-se com os alunos, tiveram a conversar com os alunos do nosso projeto, como é que ele era desenvolvido, e para eles foi uma surpresa, porque eu não sei se sabem, mas aquela visita ao Politécnico da Guarda não estava prevista, porque a ideia principal era visitarem os grandes centros, seria Lisboa, e não era vir ao Politécnico. Mas como eu conhecia o professor Marco Túlio há mais de 20 anos, ele achou, como eu conhecia em Pernambuco, que devia vir à Guarda e, no fundo, retribuir aquilo que nós já tínhamos de trabalho durante tanto tempo. E para ele a visita foi completamente inesperada e o projeto que viu. Acho que a parte mais importante nossa é que nós trabalhamos muito para o conceito de responsabilidade social, ou seja, nós somos um dos parceiros, porque este projeto só surte efeito porque o estabelecimento prisional também tem um papel muito importante de reinserção social e nos abre a porta a todas as pessoas, inclusivamente a 2 professores do Brasil que vinham visitar o Politécnico da Guarda e que rapidamente puderam falar do projeto que nós temos de reinserção e, no fundo, de construção de uma vida, porque, por exemplo, o nosso melhor aluno de contabilidade, a licenciatura de contabilidade, ou de graduação, como vocês dizem, foi um aluno que esteve 12 anos preso. Portanto, ele começou numa fase inicial no sistema fechado, em que nós vamos à cadeia dar aulas, e depois passou para o regime aberto, em que ele já vinha à escola, e na fase já de mestrado já estava completamente em liberdade condicional e, portanto, já estava num outro nível. Tanto que ele, quando concluiu, já estava completamente integrado na sociedade e hoje tem uma profissão nesta área completamente integrada. É uma honra poder, obviamente, participar nestes projetos e acho que a cooperação entre a Universidade de Mackenzie e o Instituto Politécnico da Guarda, nesta área, o impacto social é muito grande, porque impacta em nós, professores, porque nós temos um papel para a sociedade que não é só ensinar, não é só acabar por os alunos aprenderem, mas integrar, abrir para uma nova vida. Às vezes os casos correm bem, e devo confessar que a maioria dos nossos casos correm bem, outras vezes correm mal, e infelizmente temos casos em que os alunos, um deles, o Gustavo, com grande pena minha, desenvolveu uma septicemia e acabou por falecer antes de concluir o grau. Portanto, nós temos já uma longa experiência, porque este projeto no Instituto já o temos quase há também 20 anos, e significa necessariamente que este envolvimento tem, ao longo dos anos,
grande processo de aprendizagem, porque nós também aprendemos a colaborar com o sistema prisional e esse sistema prisional a colaborar connosco nas várias áreas, porque não é só na área da contabilidade, e essencialmente no feminino e no masculino. Eu até gostava de contar aqui uma história muito engraçada, que foi uma das nossas alunas que entrou num processo de um crime de faturas de carrossel. Ela, na verdade, na altura não sabia o que era. Ela assinou e assinava a contabilidade a achar que estava tudo legal. E depois o marido acabou por fugir com o dinheiro para o Brasil e ela ficou presa em Portugal com os filhos. E ela foi tirar a licenciatura de contabilidade para que a próxima vez não a voltasse a enganar. E, portanto, eu gostava que entendessem que este processo que a Dizerre contou também tem no feminino nosso e em vertentes que é reconstruir vidas de pessoas quando as pessoas encontram esse processo de reconstrução. E, portanto, acho que é um projeto muito envolvente, exige muitas horas, essas horas são horas completamente livres, autónomas, mas é um processo muito de inserção. E, portanto, é com gosto que, obviamente, participo neste programa e neste projeto, que já tem tanto tempo, e que vejo que ele, no Brasil, tem surgido e tem construído, e a própria Mackenzie lhe tem dado uma vida completamente diferente. E, portanto, devo esse agradecimento também a todos que participaram, ao professor Artur, à professora Ana, à professora Patrícia. Foi essencial para lhe dar o apoio científico, os livros. Nós não chegámos a esse nível de desenvolvimento, nós ainda estamos mesmo no nível dedicado ao aluno, ainda não conseguimos passar para o projeto de investigação. E, portanto, devo-lhes dar os parabéns por conseguirem dar esse passo. Muito bom. Professora Patrícia? Na verdade, acho muito importante pegar o gancho da professora Ruth. Professora, a gente não chegou no nível que vocês já chegaram, porque fica o sonho de ampliar para o masculino também, né? Pra gente a gente ainda está no feminino. E a gente também tem perdas, a gente tem avanços, infelizmente tem perdas, não é fácil. Por incrível que pareça, o momento mais difícil, eu tenho a impressão que talvez a professora Ruth me diga a mesma coisa. O momento mais difícil é quando elas ganham a liberdade, porque nem todo mundo é bem recebido pela família, embora a gente dê apoio pedagógico, dê apoio psicopedagógico para elas, para as alunas, mas dá apoio psicológico para os familiares, para os filhos, para os pais. É muito difícil o momento de ir para a liberdade, e algumas nós perdemos exatamente nesse momento, porque elas arrumam trabalho, aí já tem a dificuldade de vir para a universidade semanalmente, de acompanhar os estudos, às vezes o ritmo de trabalho é mais precário. Por isso também a universidade investe tanto no empreendedorismo dessas meninas, né? Fala. Então, mas eu queria aproveitar que ela mencionou os livros que a gente lançou, que a professora Ruth mencionou, e dizer para as pessoas que vão nos assistir que, se elas tiverem interesse em conhecer a metodologia do projeto, no site da editora Mackenzie existe um livro chamado Reinclusão Social de Residentes do Sistema Prisional Brasileiro, uma proposta pedagógica de formação integral. É um livro que está lá disponível para download gratuito para as universidades, para as instituições que queiram replicar o projeto ou fazer algo parecido. A gente descreve a nossa metodologia, tá? Que a gente criou a partir da legislação brasileira. E tem um outro livro que também está disponível no site da editora Mackenzie, que é o Modelo de Indicadores para Programas de Reinclusão Social por meio da Educação Superior, de residentes do sistema prisional. Ou seja, indicadores que a gente construiu para como avaliar esse projeto de tempos em tempos. E que pode ser utilizado por quem eventualmente resolver fazer alguma coisa parecida. Então, eu já aproveito para mencionar esses livros. Nossa, é muito importante você falar, porque o replicar, eu acho, vamos ver o que a professora Ruth também fala, o replicar é fundamental. Quer dizer, olha, eu sei que demorou vários anos
para se instalar o que a professora Ana Lúcia e o reitor Marco Túlio viram para trazer para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quer dizer, é um esforço muito grande, mas eu acho que é fundamental o que você falou, esses livros, para dar o caminho das pedras. O caminho, né? das pedras. Talvez não precisar passar tantos percalços. Eu acho que a gente não precisava ter passado tanto perrengue, né? Vamos usar essa palavra. Se a gente tivesse tido uma experiência anterior aqui com a nossa legislação, porque assim foi muito difícil celebrar os convênios, não precisava ter sido. Hoje a gente tem parceiros, como a professora Ruth falou. Hoje o sistema está do nosso lado, né? A gente consegue chegar lá. Tem questões que a universidade fala uma linguagem, o sistema penitenciário fala outra, ok. Mas, em geral, a gente consegue se fazer entender, eles dão valor para o projeto. A Secretaria de Administração Penitenciária, a FUNAP, que é o órgão que cuida da entrada delas no mercado de trabalho, na educação. Então, a gente tem parceiros hoje, mas foi difícil construir. Então, mas eu acho que é uma experiência anterior, única. Né? Você concorda, professora Ruth, quando a gente inicia um projeto e as dificuldades que a gente encontra? Uma outra pergunta, professora. Foi replicado em outros lugares em Portugal esse projeto de vocês? Essa é uma boa pergunta, porque apesar dos estabelecimentos prisionais terem todos autonomia, e portanto depende do diretor, a figura do diretor é essencial, porque ele é que abre as portas, ou seja, ele é que permite, por exemplo, no caso do estabelecimento prisional da Guarda, ele abre portas desde o ensino básico, ou seja, do primeiro ano para as pessoas que não sabem escrever, até nós que estamos na universidade. E, portanto, de manhã podemos entrar no estabelecimento prisional mais de 30 professores, porque muitos deles nunca escreveram, não sabem assinar o nome, nunca tiveram aulas, e, portanto, é um processo de abertura e que tem sido em crescendo, mas muito centrado na figura do diretor e da subdiretora, porque eles é que, na verdade, são os motores de todo o nosso trabalho. Porque se a cadeia fechar as portas a esta iniciativa, e alguns fecham ou porque o regime é mais fechado, ou porque não são tão tolerantes, ou porque já tiveram casos que correram mal, isso depois a replicação a nível da universidade é bastante mais reduzida. Eu estou próxima aqui de uma universidade onde eles não vão à cadeia, aos professores. Portanto, isto significa que nem todos os professores têm disponibilidade para esse projeto. O nosso foi desde o princípio abraçado pela escola e pelo Instituto Politécnico e nós temos vindo até a aumentar o número de alunos. Portanto, um aluno, quando vem para o Instituto, ele tem um apoio no estabelecimento prisional, uma assistente social, que imediatamente o encaminha nas várias atividades que tem. Porque dentro do estabelecimento tem teatro, música, religião e tem também a parte do ensino superior, atividades dentro do estabelecimento, jardinagem, atividades em empresas, ou seja, o estabelecimento está muito aberto àquilo que é a sociedade e à partilha de valores. E, portanto, claro que dependendo do tipo de preso e de nível de detenção, ou seja, se ele está num regime fechado, ele não pode sair, aí tem que haver uma interação mais próxima. E, por exemplo, nós chegámos em Portugal, a Ordem dos Economistas fez uma recolha de livros, 750 livros, que ofereceu para a biblioteca do estabelecimento prisional, para todos os alunos poderem ter acesso a livros que habitualmente não tinham, porque não tinham condições financeiras para poder comprar. E, portanto, ou seja, já aqui uma integração até de outro nível profissional de entidades que acabam por ajudar num projeto que é transversal. Mas ele nasce também da nossa iniciativa, ou seja, nasce, por exemplo, do meu trabalho de levar colegas a visitar a cadeia, a visitar o sistema, a conhecerem outros, e nem sempre isso se traduz para os outros. Portanto, não é um projeto transversal a Portugal, é um projeto talvez regional,
e centrado muito em nós, Politécnico da Guarda, e muito na pessoa do Dr. Luís Couto, porque ele já foi diretor da reinserção em Portugal e, portanto, tem uma visão diferente do sistema prisional e se ajudou neste processo de construção. Nossa. Mas sim, é muito difícil esta parte da abertura. Muito interessante o teu depoimento, e eu devo dizer que eu entrei nesse projeto mais ou menos 5 anos atrás, e como eu entrei? Eu entrei dando oficinas de narrativa e arte. Então, a gente conversa com o grupo que está realizando todo esse curso superior. Eu trabalho com arte, eu trabalho com a fala, com a escrita, e é uma emoção muito grande fazer parte desse projeto. Trabalho com arte e sou professora, e de repente esse projeto ele se tornou uma coisa muito importante na minha vida. Desirê, eu tô comendo esse chocolate, essa trufa maravilhosa, e você que faz. E aí eu queria saber onde entra a doceira Desirê. Como é que, eu acho que assim, nós não temos muito tempo mais, mas para finalizar, porque eu acho que essa história é muito bonita para ser replicada, entendeu? E não só para contar, eu não tô mais envolvida, mas como é que você fez essa maravilha que é para mim uma obra de arte, é fazer arte com a comida. Eu acho isso que eu quero ouvir, nós queremos ouvir. Vou fazer um resumão, Ruth, também quero agradecer, professora, se partiu daí a salvação da minha vida aqui, então eu só tenho que agradecer do fundo do meu coração, verdadeiramente. Eu vou fazer um resumão, tá? Recém-saído da prisão, bebê no colo, emprego zero, oportunidade zero. O que vou fazer da minha vida agora? Para onde vou, né? Vou vender brigadeiro na rua. E ali partiu, né? Em 2012, assim que eu recém-saída da prisão, meu bebê pequeno ainda, eu precisava trazer o sustento para ele, não sabia muito bem o que fazer, fazia uma faxina aqui, que era só para pessoas conhecidas, né? Porque como a gente tem passagem criminal, dificilmente você consegue uma abertura para recomeçar a sua história. E o sistema faz questão de dizer para você que você não é uma boa pessoa, que você não tem o direito de recomeçar, e você acaba se posicionando naquele jeito, né, naquele cabresto, você coloca aquilo, você acredita realmente que você não merece, tá, e que nada mais vai acontecer para você. Então eu comecei a vender brigadeiro na rua, e as coisas foram acontecendo. Eu costumo dizer que a pior prisão que o ser humano pode ter, ela é a mente, né? É na mente da gente. Muitas vezes eu acreditei que eu realmente era tudo aquilo que as pessoas diziam que eu era, e essa oportunidade do Mackenzie, da formação, para mim, ela caiu. O que eu posso dizer? Ela não faz a diferença em mim perante o que a sociedade vê, mas ela muda os meus olhos de como eu me vejo, e a forma como eu me enxergo hoje, ela transforma a minha vida todos os dias. Hoje eu sou formada em gastronomia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não adianta você falar que eu sou ex-presidiária. Eu não sou ex-presidiária. Eu sou uma gastrônoma formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então as pessoas vão ter que me engolir. Se tiver muito amargo, come um brigadeiro junto. Que ele vai descer bem. Então, assim, é um projeto grandiosíssimo, valiosíssimo, maravilhoso. Eu não tenho palavras, nada que eu diga vai conseguir mensurar o que eu sinto em relação a essa graça recebida, a esse direito de, sabe, com os olhos que eu tenho para com a minha pessoa hoje, a forma que eu me posiciono no mundo perante os nãos que ainda vão ocorrer uma centena de milhares de vezes, assim,
Eu acho que luta, elas estão aí para todos, não é uma exclusividade minha, todo mundo sofre suas dificuldades. Eu, como ex-presidiária, como egressa do sistema prisional, ex-dependente química, encontro algumas barreiras no caminho, mas nada que o meu brigadeiro não possa atravessar, que o meu doce não possa atravessar, e enfim... de lá para cá, daquele comecinho de 2012, vendendo brigadeiro na rua, eu posso dizer que muitas coisas aconteceram e a melhor delas, assim, o que mais transforma o meu dia, a forma como eu me vejo hoje, tá? Perante a vida, perante aos erros que eu cometi no passado, perante a como as pessoas me veem, e eu posso dizer certamente que essa oportunidade, ela transformou a minha vida. A educação transforma vidas. Nossa, fundamental. Você pode deixar no ar, você recebe encomendas? Sim, trabalho só por encomendas porque sou educadora, trabalho na região central, na Cracolândia, que foi de onde eu saí, faço trabalho social por lá, né? Com egressos, trabalho com egressos também, trabalho com a população em situação de rua. Mas eu trabalho aos fins de semana fazendo doce, então se você pensou em fazer uma festinha, quer comer um bolinho bom, porque eu sou muito boa nisso. Eu sou testemunha, porque na minha casa não tem nada que não seja da Desirê. O meu Instagram está como chef_Desirê Mendes, e o meu número de celular é 11 989 34 7951. Perfeito, perfeito. O nosso tempo é curto. Professora Ruth, eu sei que também é curto o teu tempo, você quer fazer uma pergunta e a gente vai fazendo as últimas considerações? Não, eu queria agradecer, porque eu acho que mais do que nós termos o caso da Desirê, é importante também esta divulgação. E quero agradecer à professora Patrícia, à professora Fanny, o que estão a fazer, porque o projeto precisa de transparência, mas precisa de divulgação, visibilidade. E muitas vezes o facto de ficar só nas ingressas, ou nas detentas, ou nas recém-licenciadas, ele não chega mais longe. E, portanto, são programas também como este que fazem com que o projeto que nós temos aqui, e nós somos uma pequena cidade em Portugal, acabe por ser um projeto muito mais amplo, já atravessou fronteiras, já está no Brasil, quem sabe, é um projeto transversal em todo o mundo. E, portanto, devo também o agradecimento às duas por terem feito este programa e à Desirê por contar as histórias. Eu só fico triste com uma coisa. Ó Desirê, sabe o que é? É que eu não posso comer o brigadeiro. E abre a fome de comer isso, mas fica para a próxima quando eu for a São Paulo. Não, professora, nós vamos mandar para lá. Professora, nós vamos fazer chegar a trufa. Lógico. Me manda no teu WhatsApp teu endereço. Nós vamos te mandar, mas com certeza, e você vai ver a maravilha que é. Tá combinado. Bem-aja por tudo, tá bem? Beijo, professora. Obrigada às três. Obrigada a vocês. Obrigada. Professora Patrícia, últimas considerações. Só me despedir, dizer que existem outros casos, como o da Desirê, a gente foi obrigada a fazer escolhas. Desirê é a nossa menina propaganda, porque ainda por cima fala muito bem, né? Mas não é a única. Houve um depoimento lindíssimo de uma das nossas alunas que está arrasando também, que tem ganho prêmios por aí, fazendo tranças. Pablina. E ela disse, a Pablina, e ela disse uma coisa linda na recepção das novas alunas, das calouras, ela disse assim, não se trata de fazer tranças, se trata de fazer cabeças. Maravilhoso. E a Desirê falou uma coisa linda hoje também. E a gente aprende tanto com elas. Então, Nossa. assim, quando esse projeto começou na minha vida, eu estava num momento difícil pessoal. E eu digo, esse projeto me salvou. Quer dizer, eu mais aprendi com ele, eu mais aprendo com ele do que eu ensino. Então, acho que é isso. Eu acho que porque no mundo de hoje, eu concordo com você. Eu não basto ficar dentro da sala de aula. Eu acho que esses projetos, a oportunidade de estar aqui com a professora Ruth, com a Desirê, ouvindo a história, eu fico o tempo todo arrepiada, eu falo, meu Deus, não para eu acho que assim, eu já ganhei
Eu já ganhei, eu acho que a gente tem que ganhar todo dia. Eu ganhei porque a tua fala, a tua generosidade na tua fala, o teu humanismo, trazer aqui essa inclusão, eu acho que eu também vivi, através dos meus pais, muita exclusão. Eles vieram da Europa, fugiram durante a Segunda Guerra Mundial, pela origem judaica que eles tinham. E assim, que bom! Que bom! Aí eu tive a ideia de fazer esse podcast baseado no livro Ventania Solar, onde eu conto sobre exclusões, sobre vida, sobre morte. Então, é assim, a gente está aqui, a gente está inteiro, a gente é transparente, e eu só posso agradecer a presença Somos de todas todos sobreviventes, né? Somos todos sobreviventes, mas nós temos uma alegria e uma potência. O teu depoimento foi incrível, porque a tua alegria estava lá, entendeu? Por mais que você vivesse coisas trágicas, assim como eu, que não passei a guerra, mas que recebi uma carga, e que agora a gente está aqui vivendo com alegria as tuas histórias. E a professora Ruth falou uma coisa, eu acho que esse replicar é fundamental. Replicar é fundamental. E é replicar pelo Brasil, por Portugal, pelo mundo, sabe? Eu participo de congresso, eu conto sobre essa história, eu conto sobre esse projeto. Eu acho que o que salva a gente é contar as histórias. Então, eu só posso agradecer muito e falo e me despeço. Até a próxima.